para os tempos externos também, sabe? Mas para que você, em termos de uma prescrutação interior, de um mergulho na sua individualidade, para que vocês não caiam no velho problema dos yogas, dos monges, que inventam mil maneiras do cara se tornar introspectivo. Por exemplo, os trapistas fazem o voto do silêncio. O camarada não pode falar em absoluto, em hora nenhuma, a não ser que tenha autorização expressa do superior da ordem. Existem outros que fazem, por exemplo, fazem o flagelo, o autoflagelo. Ainda se usa isso, o silício. É silício que chama, é assim, é um chicotinho com espinhos lá. Então ele bate nas costas, plaf, 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 plaf. Ele lanha as costas, ele faz aqueles ferimentos. Eu fui procurar por quê. E encontrei uma explicação no Aldous Huxley, nas Portas da Percepção. Ele explica então que o problema é o seguinte: aqueles lanhos que é feito constantemente provocam um ferimento quase permanente e infeccionado. Relativamente infeccionado, porque as costas têm muito pouca possibilidade de infeccionar. É um sistema muscular, tal, não tem. Então a infecção ela é lenta e permanente. Aquilo produz uma circulação de um sangue intoxicado. O sangue intoxicado, ele passa sai da área do oxigênio e entra na área do carbono. Ele é carbônico. Então ele provoca no cérebro uma dormência. Essa dormência então provoca um estado de mediunização, de êxtase. Isso se usou demais na Idade Média e se usa ainda em certos monastérios. Não só a autoflagelação, como a flagelação. O castigo, uma monja flagelando outra. Não é? Então, são todas formas que existem nas velhas estradas. Os yogas têm 1001 maneiras. Os faquires, vamos dizer assim, a degeneração da yoga deu o faquirismo, que é uma coisa horrorosa. E tudo consiste no mergulho dentro de si. A base do negócio é a eliminação da consciência física. Quer dizer, você elimina a consciência física para ter uma percepção etérica. Mas o desconhecimento de que há uma diferença entre percepção etérica e percepção espiritual, que é o grande erro de toda a nossa civilização religiosa, dá então no seguinte: o camarada começa a receber informações referente àquele estado que ele conseguiu, recebe informações, mas de quê? De um mundo horizontal, não de um mundo vertical. Quando a natureza nos preparou, com toda a sabedoria, para você ter toda a oportunidade na vida biológica natural. Quer dizer, você tem todas as oportunidades no cotidiano. Há 1001 oportunidades. Seja você na hora da sua refeição, seja você andando na rua, comprando um jornal, você fazendo um trabalho, conversando com alguém, ouvindo um programa de rádio, televisão. Todos os minutos, todos os segundos da sua mente é um filme que está passando na sua cabeça assim, ininterruptamente. É um filme que está passando. Então, a história da honestidade é você, naquele momento, ter a capacidade de se voltar contra você mesmo e não contra os outros, nem contra o mundo. Aquilo que nós falamos na aulinha domingo de manhã, coisa mais simples e básica. Então você tem a oportunidade o dia inteiro, a noite inteira, todas as horas da sua vida, todos os minutos da sua vida, de fazer uma prescrutação interior, porque no filme que está passando, você detecta constantemente os seus erros. Aí então você mentaliza, ou focaliza, ou guarda na sua memória os seus erros. Bom, depois de um certo tempo, você se habitua a verificar qual é a sua tendência de errar num determinado ponto. Você descobre então um defeito seu. Um defeito é uma soma de pequenas ações expressas, portanto autênticas, reais, objetivas e já faladas ou expressas, que você então conhece um defeito seu. Agora, se você
você só reconhecerá esse defeito se você tiver num estado de consciência, de acordo com as lições de Jesus, no sentido de que é o próximo que é mais importante que você, a dor do outro é maior que a sua. O problema que existe no mundo não é você cuidar dos outros, o problema é você cuidar de você. Por quê? Só cuidando de você que você estará cuidando dos outros realmente. Não adianta você se fechar, se esquecer, desvarzelar, desprender-se, não se preocupar. Não adianta você ter uma atitude dessa, porque então você vai como um avalanche, permanentemente, com todos os seus defeitos. Ora, veja bem, existem duas coisas em ação quando você está na ação missionária. Existe a sua personalidade, a sua máscara, a sua representação atual, o artista, ou o papel que você está representando atualmente, e existe em andamento as suas ações subconscientes que impregnam, por exemplo, um artista quando está representando uma peça, a diferença que existe entre a mesma peça representada numa noite e noutra noite, está no estado de alma que ele coloca naquela peça. Aí que entra então as variações do repositório, ou vamos dizer, do arquivo da alma, e as emoções da alma que são jogadas no problema. Então é o chamado estado emocional. Você repara isso no seu trabalho. Tem dia que você tem uma autossatisfação, você empregou mais, você jogou mais. Agora, se você jogar maior emoção, se você tiver uma capacidade de jogar maior emoção no seu trabalho, uma emoção dosada pelo bom senso externo, que para isso você é um doutrinador, então você facilita o exercício da sua missão. Compreende? Quer dizer, o burilamento da sua pessoa é um problema que merece cuidados atualmente, porque existe na corrente o que se chama uma espécie de indiferença, uma espécie de permissão, para não dizer permissividade, que já é uma palavra pejorativa, uma permissão ou uma não preocupação da espiritualidade com o seu comportamento. E, por natureza da sua missão, porque você já é um veterano desse mundo, desse planeta, você não aceita, de um modo geral, a admoestação. Está certa a expressão? A admoestação. Quer dizer, você não aceita a advertência, você não aceita a corrigenda. O médium nosso não aceita, por natureza, ser corrigido, principalmente se ele está no ato mediúnico. Então, se você não aceita esse processo, quer dizer, então não existe processo, porque senão nós transformaríamos os médiuns em leões bravos a querer morder todo mundo toda hora. E vocês têm que ter um cuidado especial na sua ação, com seus sétimos, seus sextos raios, aqueles que dependem de você, para que vocês não chamem atenção em cima da hora, mas sim consigam, com a sua emissão instantânea, com a sua força, você consiga modificar o comportamento das situações de anormalidade sem necessariamente ter chamado a atenção do sujeito. E se não conseguir, então reservar para uma oportunidade em que haja outros presentes para você falar naquele assunto. Nunca chame a atenção do médium na hora, qualquer que sejam as circunstâncias. Eu sei que é irresistível muitas vezes. A pessoa faz um erro, você fica com aquilo e você não fica satisfeito enquanto não dá uma corrigida no sujeito. Mas é um erro muito grave, porque você também não aceita isso. Certo? Então, o problema consiste no seguinte: você é um aparelho. O seu aparelho funcionará com maior ou menor perfeição, dependendo da atenção que você dá ao seu próprio aparelho. Ora, há uma problemática antiga que eu não quero trazer aqui à tona, que se trata dos defeitos da nossa personalidade resultando da educação que nós recebemos. Então não existe nenhum indivíduo que eu conheça na Terra atualmente que não tenha sido traumatizado de uma forma ou de outra na sua infância. Todos os erros da civilização, da educação, da economia, eles refletem, e necessariamente o homem é um produto de uma situação constantemente anômala que o agride desde que nasce
e antes de nascer ainda, até o dia que ele morre. Mas isso aí, perante um ideal de educação, seria uma normalia. Mas, na verdade, essa é a anormalidade. A verdadeira normalidade do planeta é essa situação que vocês todos e eu passamos. Esta é a normalidade. Porque é nessas condições adversas em que a tua personalidade ela se torna defectiva, que a vida se torna um rally. A vida se torna um desafio. Então, é a existência desse desafio que lhe permite você conscientemente transferir a polarização da sua consciência da personalidade para a individualidade. Entendendo? Quer dizer, é exatamente todos os teus defeitos que te dão a grande oportunidade de fazer uma comparação entre o que é transcendente, o que transcende, o que é permanente, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, não em termos de um conceito ou de um pré-conceito, quer dizer, de uma educação recebida, de um grupo ou de outro, mas em termos de uma realidade transcendente, de um bem e mal transcendentais, espirituais, portanto. Então, todos os dias vocês terão a oportunidade de mergulhar nas suas individualidades, se ficarem atentos ao quê? Prestar atenção simplesmente na vida. Esta atenção constante provoca o quê? Tensões, provoca dramas, provoca situações cansativas, a vida se torna cansativa, certo? Mas aí então vocês entram naquele caminho penoso que é a porta estreita do céu, que Jesus previu nos menores detalhes. A Neiva, ela tem características crísticas extraordinárias nesse sentido. Eu até hoje não alcancei certas lições ocultas que ela dá, certas entrelinhas dela, mas eu dou um crédito que um dia eu vou alcançar. Porque ela deliberadamente estabelece situações difíceis para vocês. A grande pedida dessa corrente, a formação dos mestres principais, daqueles que a acompanharam e que possibilitaram a ela a realização das coisas mais importantes dessa corrente, que não é um número muito grande, foram aqueles que tiveram a paciência de aceitar as condições difíceis que ela impôs. É os tais corujões. Tia Neuza está lhe chamando. Eu relutei muito em atender o chamado dela, mas Deus repreendeu um medo lá no meu íntimo. Quem sou eu para desobedecer Neiva, né? Que sempre eu tenho as motivações que a gente não conhece, né? Aí eu, com muita raiva, vesti a minha roupa, né? Já estava de pijama, pus a roupa e fui lá para a mesa. Senta aqui perto de mim. Aí que foi o negócio. Eu tenho que ouvir todo mundo me gozando, porque é a pior piagem que você está é denunciar os seus estados de espírito, né? Demonstrar seus estados de espírito. Aquela vergonha, todo mundo rindo de mim, me incluindo na brincadeira. Aí eu disse: olha, Neiva, de tudo que você tem me feito agora, esse foi o pior desaforo que você podia ter feito. Ela disse: não sou eu que te chamei não, filho. Foi Manhara que te chamou, porque ela está fazendo um trabalho para você. Está utilizando todo esse ectoplasma aqui para fazer um trabalho para você. Estou com vergonha. Bom, aí a partir daí eu comecei então a reformular. Não, gostar não vou gostar nunca, meu filho. Não adianta você cantar uma toada caipira para mim, porque eu não vou te aplaudir nunca, viu, meu filho? Isso já é uma coisa impossível. O Silva está me olhando. Não adianta. Se o Silva contar uma anedota, não adianta que eu não vou rir. Mas, Mário, já o Corujão... Você entendeu? Está indo quem defendeu o Corujão, né? Não, eu não sei. É uma contradiçãozinha. O Dr. Ralph disse que se Neiva deitasse pelo menos à meia-noite, ela teria 30 anos mais de vida. Aí esse negócio não está bem explicado. Agora, eu vejo isso sim, que a Neiva é inteligente, é um ser inteligente. Ela deve estar procurando a maneira melhor dela fazer as coisas, que lhe permita. E à noite, gente, vocês não esqueçam que o tempo dos 24 horas do dia são controlados pela força do Sol e da Lua.
Ora, vocês sabem, e se não souberem vão saber agora, que existe um processo inverso e proporcional. A força do Sol é a força da ionização. Os íons são partículas elétricas que vêm com a linha, com a energia do Sol, né? Então, os íons, eles se destinam à natureza. Eles são de natureza carbônica. Aliás, de natureza oxigênio. O Sol produz todas aquelas transformações na natureza, etc. Então, ele é da Terra, é força para a Terra. Na medida em que ele sai do seu meridiano, quer dizer, quando o Sol está a pino, vai saindo, então na região onde ele sai, ela vai diminuindo a incidência da força iônica do Sol e começa a força da Lua. Certo? Então, a Lua entra na fase do carbono, tanto que as árvores, né, absorvem o oxigênio de dia e soltam o carbono à noite. Hein? Solta oxigênio de dia. Solta oxigênio? De dia e carbono à noite. E solta o carbono à noite, exatamente. Quando você dormir com flores no quarto, é negativo e tal. Então, à noite é o sistema do carbono. Quer dizer, o nosso sono físico resulta da intoxicação que o sangue sofre e vai sofrendo no período do dia. As moléculas com menos oxigênio diminuem a vitalidade e você sente o sono. Então você ingressa na fase do carbono. Eu não sei se a expressão certa é carbono, mas vamos dizer assim. Vocês que são químicos podem verificar nos seus manuais se é carbono. Mas o fato é o seguinte, não é o monóxido. É um dióxido e um óxido, é uma oxidação. Mas então, o que acontece? Você não tem vitalidade solar. Pois bem, mas a sua mente, alimentada por um sangue deficiente, ela solta a sua força etérica. Você penetra no seu plano etérico. Então, a Neiva trabalha essencialmente com o plano etérico. Ela no mundo físico é um pequeno desastre. Eu acho, para a ecologia, para a economia, entendeu? Ela é um pequeno desastre, mas no mundo etérico, ela é de uma potência extraordinária. Daí que é a razão que ela, inclusive o próprio cansaço que vocês apresentam, inclusive eu, o cansaço faz com que você adquira uma percepção mais etérica do que a mente concreta física. Não é só essa história do sono, não. É as condições difíceis, é, por exemplo, ela anunciar uma aula às tantas horas. Doutor Joaquim, o senhor não quer sentar aqui nesse banquinho, o senhor ouve melhor? Ah, é? Ah, tá bom. Mas vocês veem, por exemplo, ela marca uma aula. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, está todo mundo esperando. Então o que acontece nesse período? Forma uma impaciência, forma um descontrole, forma assim, ou forma uma paciência forçada, queima de energia solar. E consequentemente a imersão da energia lunar, a energia carbônica, que coloca os pacientes então num estado de desatenção. Vide Alberto, que dormiu a partir de uma certa hora na aula de Neiva de ontem. Na verdade, essa dormida dele foi realmente um transporte, porque ele estava imerso naquela fase carbônica. Entendeu, Alberto? Se distingue um transporte de um sono, é nessa hora, porque você sai do corpo, mas fica perto do corpo. Tanto que você vê, se a sua cabeça cai, você levanta. Há uma tensão sobre o corpo, na verdade. Mas você está apreendendo realmente. Porque o que ela está fazendo, há 2 coisas que ela está fazendo. Há o que ela está falando e é o que ela está manipulando. Tanto que ontem, quando ela mandou soltar a emissão àqueles mestres, mandou que eles soltassem a sua emissão, a força que se fez foi tão grande que ela ficou preocupada na direção dessas forças. Porque a força só é força quando é direcionada. É do controle daquela manipulação de energia
que você dirige a força. Por isso é que eu estou chamando a atenção de vocês. Atenção não, essa expressão não serve para nós. Eu estou alertando vocês com relação ao controle do radar. Porque não adianta ter muita energia no templo. Depende da maneira que você dirige essa energia. Não adianta uma enxurrada de água. Adianta água dentro dos canos, dentro do rio, do leito do rio. Né? Então, ela viu que as energias ultrapassaram as capacidades de suporte daqueles aparelhos. Então, o que ela fez? Abriu a emissão dela, que ela não pretendia abrir. Ela abriu a emissão dela e naquele instante se fez, porque a corrente mestra estava batendo assim, misturou aquelas correntes todas, aí flocos de luz, espirros e pontos de luz, estourando para todo lado. De repente, ela disse, não, peraí, vou pôr um controle nisso, e fez a sua emissão. Ora, a força giratória dela, a áurea dela atinge quilômetros. A força giratória dela abraçou tudo aquilo, e devagarinho, ela foi falando devagarinho, foi atraindo. Depois lá alertou todo mundo, olha nas suas vidas materiais. Pronto, cada um pensou na sua vida, se harmonizou, porque não há harmonia maior do que você pensar no seu próprio problema, entendeu? E saber que há uma possibilidade de você resolver seu problema, então vocês se harmonizaram. Pronto, centralizou, a força passou a ser dirigida. A energia passou a ser dirigida, portanto se transformou em força. Pois bem, vocês terão que aprender bem esse assunto. Preste bem atenção no que aconteceu ontem. Se quiserem, ouçam a aula lá, que o Roberto estava ouvindo agora, gravada, para que vocês comecem a exercer isso no radar, gente. Cada vez que vocês falam, conversam, saem e tal, isso está revelando uma absoluta falta de consciência deste fato de que a energia do templo, ela por si só não basta. Por isso que hoje está fraco, hoje está seco, hoje está não sei o quê. Porque a energia está ali, não é que falte energia, não. Quando você fez sua missão, abriu corrente mestra, ela fica ali, plá, plá. Depois abre a energia kármica no triângulo da mesa. Ali, portal de integração, funcionando. Abre uma emissão lá numa injunção, numa indução. É energia, vai jogando energia, pá, 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 vai saindo luz, pá, 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 aquilo tudo. Bom, se não tiver uma força uma energia coordenadora, se você não colocar tudo sobre uma elipse de circulação de força, se você não estiver com a mente realmente grudada naquilo, você corre o risco de que as forças do templo se dispersem, as energias do templo se dispersem e não sejam força. É lógico que esse fenômeno não é só um fenômeno generalizado, há os fenômenos localizados. Aos fenômenos localizados. Ali acontecem centenas de pequenos fenômenos, num trono, né, numa mesa de doutrina, numa indução, numa junção, são fenômenos da mesma natureza localizados. Por isso que tem que ser cerceados, são cercados. Aquelas cortinas não detêm o som, não detêm as coisas físicas, mas detêm o ectoplasma. Então aquelas emissões de energia são localizadas dentro daqueles circuitos. São o mesmo problema. Se um mestre estiver abrindo uma emissão numa indução e ele estiver com a sua mente dispersiva, ou estiver só com atenção nos fatos materiais, as pessoas sentaram desse jeito, fizeram aquilo, não fizeram aquilo, ou estiver com raiva, ou estiver magoado, ou estiver qualquer coisa, ele não dá. Há energia, mas não há força. Força é a energia dirigida e controlada. Então vocês agora vão ingressar no processo. Eu estou falando isso porque a batalha está chegando, já se ouve o tiro dos canhões. Já está se ouvindo o rumor, como aquelas tempestades que se ouve lá no horizonte, aqueles relâmpagos, aquele boom. Já está chegando perto de vocês. Vocês terão que aprender a controlar todas essas coisas, em primeiro lugar, em termos de um trabalho no templo, que é a grande escolinha.
ele futuramente em termos de um trabalho do Vale do Amanhecer. Entendeu? Agora, se vocês não começarem já, vocês correm o risco de serem arrasados pela força, pela energia, e ficarem joguetes da energia. Mas, vocês vão ter que aprender, compreender, assimilar isso que eu estou dizendo, para que vocês ponham em funcionamento nos seus adjuntos. Entenderam? E agora explica-se por quê. É exatamente o oposto e contraditório aquelas atuações atuais, da conversa, plá, forma rodinha, bate palma, bate a peta na mão, bate na mão, aquele blá blá que se forma, aquilo não teria importância nenhuma se os 3 mestres do radar estivessem nessa condição que eu estou falando. Porque você não vai estabelecer uma disciplina num público variado, como foi na aula de Neiva de ontem. Você não vai estabelecer uma disciplina e controlar as pessoas, porque isso é impossível. Você pode, quando muito, estabelecer uma disciplina a longo prazo, nas suas conversas, nas suas aulinhas, na sua instrução. Vai chamando atenção, vai falando, vai despertando o interesse do médium em fazer silêncio e tal. Mas nunca em termos de pegar um local como aquele, tanto que Neiva tem tanto medo disso que proibiu eu e o Nestor de estabelecer o que se chama de harmonização do templo. Na verdade, o que nós fazíamos era a desarmonização do templo. Ficava todo mundo quietinho, mas todo mundo desarmonizado. Aquele chato. Eu estava falando com a minha comadre aqui o meu assunto, e eu depois não vou encontrar com ela, e vem o chato do seu Mário e berra para exigir silêncio de todo mundo. O que é isso? É harmonia? Não. A harmonia é o domínio da situação, transformando a situação energética em força dirigida. Deu para vocês entenderem isso? Por isso que eu afirmo sempre que o nosso mestre está preparado para trabalhar no meio do campo de batalha com sangue espirrando para todos os lados. Porque vocês nunca vão conseguir, no futuro, quando essa multidão desesperada chegar aí, vão conseguir aquela quietude, aquela situação que eu, na minha mente concreta, na minha intolerância, acho ideal. Ainda sou assim. Eu exijo aquele quietude de manhã, etc. Certo? Mas eu sempre percebo que uma aula de Neiva é muito mais desejada e eficiente do que a minha. Eu tenho certeza que parando aquelas mesas são chatos. E se você não tiver simpatia pelo cara que está falando, você não assimila o que ele está falando, não. Você pode ouvir, compreender, entender e compreender, mas não assimilar. Deus me livre, eu não quero ser nunca igual a esse cara. Está entendendo? É uma reação natural. Então, vocês têm que conseguir no seu radar, e ali é a verdadeira escolinha, conseguir estabelecer um sistema de direção das energias, não esquecendo, inclusive, que além das energias que vocês invocaram, olha, veja bem a complexidade do problema. Há a sua emissão. Há as emissões de cada um dos médiuns, consciente ou inconscientemente. Há os karmas dos médiuns que vêm também para sofrer um trabalhinho no templo, etc. Há os karmas dos clientes. E além de tudo isso, há ainda a programação da espiritualidade em termos dos tipos de espíritos que vêm para o templo. Olha a quantas coisas que vocês terão que estar atentos para que vocês consigam dirigir aquela força. Umas vezes, como disse uma ocasião Neiva, e ela me chamou e me apavorou muito, ela não tinha ambiente para falar, não tinha para quem falar, tinha que falar para mim. Eu lucrei com isso, porque de ser o único cara que ela podia se desabafar. Mas um dia entrou no templo um tipo de espíritos que eles eram assim, flutuantes, sabe? E grudavam nas colunas. E grudando nas colunas assim, como se fossem uns vermes gigantes voando. Há espíritos de uma capacidade de estrago tremenda. Então isso toda hora acontece. Vocês estão lá e tal. Se você provoca, se você não consegue estabelecer
uma harmonia determinada, então o que acontece? Você fica